bem-vindos a bordo! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos vocês! Hoje, e de fato, assim como o Urasanguiô comentou aqui no nosso chat, é uma grande noite! Porque, enquanto a gente tá aqui entrando na nossa live, a JBC tá terminando a live deles, onde eles deram uma das notícias que a gente queria muito ouvir. A notícia foi que a parte editorial da Kodansha, que é a editora que publicou Sailor Moon lá no Japão, fez a aprovação de todo o material de Sailor Moon Eternal que a JBC estava lutando aí, trabalhando para fazer a aprovação. Agora, só falta a última aprovação da Naoko. Mas é aquela coisa, se a Kodansha fez esse trabalho tão minucioso e eles fizeram um bom trabalho para realmente estar de acordo, é bem provável que chegue nas mãos da Naoko e ela só deu a aprovação. Porque quem tem que realmente fazer o trabalho corretamente, fazer as exigências para que tudo esteja certinho, é a Kodansha, é o pessoal da editora japonesa. Ela só vai ver lá ao final, confere o que vocês fizeram aqui, tá ok. E só não vai dar alguma aprovação se a Kodansha japonesa também tiver passado alguma coisa que não tenha dado a devida atenção. Mas uma boa notícia aí pra gente que tava esperando há tanto tempo pelo retorno do mangá de Sailor Moon aqui pro Brasil. Já imaginou se isso consegue sair assim, meio daqui a pouco, e eles conseguem de alguma forma fazer esse lançamento no final de agosto para coincidir com a estreia de Sailor Moon Cosmos? Imagina! Meu Deus, eu ficaria surtada. Surtada. Temos Sailor Moon, deu mais um passo! A parte da editora, a parte editorial da Kodansha aprovou todos os arquivos que a gente mandou. Agora está na mão da nossa querida Naoko Takeuchi, né? Ela que não por acaso é esposa do Togashi de Hunter vs Hunter, mas uma coisa não tem a ver com outra. Mas agora está nas mãos dela, só que ela está vendo as coleções do mundo inteiro, então temos novas esperanças, né? A esperança foi renovada, vamos ver se a Naoko Takeuchi aprova agora o material que a gente mandou, e aí é só alegria. Volume 1 teremos a aprovação dele, e aí a gente precisa ver como vão ser os próximos, né? A gente vai preparar uma estratégia, a gente vai dividindo com vocês também. Aí temos a lista. Orações. Sim, vamos lá. Todo mundo né, elevando aí, em nome da Lua, essa energia para podermos lançar finalmente aqui no Brasil Sailor Moon Eternal Edition. Vai ficar linda, gente. Tá demorando, mas vai ficar lindo e vocês podem ter certeza. Vamos lá, Alice in Borderland, volume... Pronto, é isso aqui que a gente queria ver, né? Nossa, demorar um monte de tempo de live, ainda bem que eu fui passando, né? Mas eu acho que fecha muito com o que eu falei no início da live, sabe? Eu acho que a parte mais difícil já foi. Pra mim, a parte mais difícil não é agora ela fazer a aprovação. Pra mim, a parte mais difícil era eles cumprirem os requisitos dos padrões de qualidade que a própria editora Kodansha tem como padrão, como manual de todo mundo. Agora, ela só vai fazer ali a revisão. Se todo mundo fez a sua parte direitinho, se a JBC fez a sua parte, conseguiu ser aprovada pela Kodansha, se a Kodansha fez a sua parte de fazer a parte de aprovação mais para ficar o mais próximo possível do que deveria ser, então é uma questão de ela pegar na mão, olhar, ok, pronto, assinado, pode publicar. Eu acredito que se essas etapas foram feitas, é provável uma chance de que essa aprovação agora se encaminhe para o seu final, sabe? Eu acho que tem essa mística que ela
não sei o que ela é chata para provar. Não é uma questão disso, é uma questão de ser prático. Tanto é que na primeira edição de Sailor Moon que a gente teve aqui no Brasil, o Cassius Medawar, que era o editor da JBC na época, falou: foi muito fácil trabalhar com as coisas da Naoko, porque tudo vinha muito preciso. A capa não está... não era só... a capa não tá rosa o suficiente. É tipo, a capa... o rosa aqui dessa capa tá com problema, vocês precisam adicionar mais 18%, vocês precisam adicionar 18%, aumentar 20%, 30%, era tudo muito preciso. Então, o Cassius Medawar gostou muito de trabalhar com a obra da Naoko naquela época, porque era muito objetivo. Você sabia o que era para fazer de ajuste. E ele diz na época que diferente de outros autores que eram muito vagos. Não ficou muito boa essa impressão. Não ficou muito bom. Não vou aprovar. Ela era precisa. O que não tá aprovado aqui é porque ficou um tom de... está muito esverdeada a capa. Vocês precisam tirar esse tom de verde. Esse tom de verde... essa tinta verde aqui tá atrapalhando e não tá ficando a cor certinha. E mandava e era papum. O problema agora são as páginas internas que são coloridas. Tem muita ilustração colorida ali dentro. E aí é isso que acaba atrapalhando, porque ali são cores especiais. Aí a gente tá falando também de um mangá que não era uma capa normal. Não era simplesmente uma capa impressa e um verniz básico. Não. É um papel especial que tem um negócio holográfico, que tem toda uma tinta especial no dourado e não sei o quê. E é todo cheio de detalhes. E essas coisas, esses detalhes todos são difíceis realmente de você ajustar 100%, porque você não está lidando com o mesmo material que o Japão, você não está lidando com a mesma impressora, você não tem as mesmas matérias-primas. Tipo, aqui no Brasil eles tiveram que adaptar o tipo de papel que eles utilizaram para edição, para Eternal Edition. Mas lá no Japão, o papel que eles usaram na Eternal Edition foi importado do Brasil. E aqui no Brasil não se consegue comprar esse papel porque ele é só para exportação. E é ridículo. Ridículo. Aí você tem que procurar uma alternativa e aí adaptar, e aí vai ter que ser aprovado, sendo que o papel foi produzido aqui. Por que não pode usar, sabe? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O monopólio do papel nas mãos da Suzano é um problema no Brasil. Mas, enfim, isso não é um assunto pra cá. É uma questão que demanda diferente. São demandas diferentes. Pensa que essa aqui é uma ilustração que a Naoko fez já na era digital. Isso aqui não tem cores especiais. Todas as cores que ela usou aqui estão na tela do computador. Entende? Então, você facilita a impressão. Essa ilustração aqui foi feita na era digital. Facilita a impressão. Essa ilustração aqui foi feita na era digital. Facilita a impressão. Essa daqui foi a primeira página colorida do primeiro capítulo. Sailor Moon recém estava começando lá no Japão. Não tinha ainda muita coisa especial. Não tinha muita... Não estava fazendo mega sucesso para eles adaptarem as impressoras para poderem transmitir as cores especiais que a Naoko usava. Não tinha. Aqui também. Sailor Moon não era o sucesso que fez na época, sabe? Então tudo isso são fatores que facilitam. E aí aqui o resto é tudo preto e branco. Facilita, não tem páginas no meio que são coloridas. E aí... Lembrem que na entrevista que o Marcelo deu aqui para o canal, ele fala que um dos maiores problemas é que, como você tem essas páginas coloridas lá no meio, você não tem como imprimir de um lado só
o colorido e aqui do outro lado já ser preto e branco. É que nem aqui, ó. Se vocês repararem, aqui a gente tem um tipo de papel. É um papel, uma folha branca, mais sulfite, mais normal. E aqui é um papel todo brilhoso. Vocês estão vendo? Vocês conseguem reparar que tem brilho nesse papel? Ah, e aqui não tem brilho. Porque na impressora colorida que a JBC tinha na época, para imprimir colorido e ficar bonitão assim, eles utilizaram esse papel. Só que você tem um mínimo de caderno, você não imprime apenas um lado colorido de uma folha e o resto você faz com outro tipo de papel. Não, todos, no mínimo 8 páginas, tem que usar o mesmo tipo de papel, porque é um caderno, né? Esse é o padrão das impressoras, é o padrão das gráficas. E aí, você não tem como fazer, mesmo que todo o papel do mangá inteiro fosse o mesmo, você não tem como fazer num lado na impressora colorida e depois botar na impressora preto e branco. Não, roda tudo na impressora colorida. E aí, quando você faz todos os ajustes de cor, você tem que já ajustar para que não altere as cores do preto e branco. Imagina, isso aqui tem que ser preto e branco, não pode vazar verde pra cá, não pode vazar azul pra cá. Tudo isso são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença no produto final. Ainda mais quando a gente está falando de uma Eternal Edition, que é uma edição Kanzenban, é uma edição definitiva, é uma edição de luxo, né? Não é um mangazinho. O mangazinho já foi lançado. Esse aqui pra gente pegar na mão e ficar lendo todo. Agora, a edição que vai ser lançada é uma edição de colecionador. Pra quem não teve acesso a comprar essa daqui, talvez não seja assim tão... Faça falta você ter um mangazinho que você vai se sentir à vontade de dobrar, de que você não vai se importar se a capa der uma dobradinha, sabe? Ficar marcada, que nem a minha. Não me importa, porque esse aqui é o meu mangá de ler, o meu mangá do dia a dia. Agora, uma edição que é de luxo, que você vai pagar caro, tipo... Pô, eu não quero pagar caro e aí receber uma impressão meia boca, que a página tá, que deveria ser preto e branco, tá com uma mancha esverdeada, né? Com a tinta esverdeada. Não ia ser legal, né? Então, tudo isso entra nessa jogada. E por isso é tão difícil. Mas, se tudo der certo agora, Naoko vai fazer a aprovação final. A gente vai ter a aprovação. Eu até levantei a possibilidade, nossa, será que poderia ser lançado junto com o filme de Sailor Moon Cosmos? Acho que é um desejo meio irreal da minha parte. Mas não duvidaria se esse mangá pudesse ser lançado no final do ano. Eu acho que ali pela época da Comic Con Experience e tudo mais, eu acho que seria um bom prazo, porque até o Marcelo explicou nesse vídeo que a gente acabou de ver, que eles já estão pensando nas estratégias de como é que eles vão fazer para poder agilizar os próximos volumes, porque não adianta você ter o primeiro volume aprovado e não ter os próximos, e não ter um planejamento de como é que vai ser para poder manter uma periodicidade que seja regular, e não uma tipo, hoje a gente lança um volume, aí daqui a 3 meses lança outro, aí daqui a 1 mês lança o outro, aí depois fica 6 meses sem lançar. Não pode ser assim, tem que ter uma periodicidade pra gente saber de quanto em quanto tempo a gente tem que ir na banca, na loja, ou a gente tem que entrar na loja virtual para poder comprar, né? Senão a gente se perde e acaba sem algum volume na coleção. Então, fica a dica, já economiza dinheiro, vai dar tudo certo. Com sorte, se tudo correr bem, a gente tem esse mangá ainda esse ano. Agora, se vai ser meio logo ou se vai ser só no final do ano, aí já são outros 500. Saudade de entrar numa banca. Saudade. Mas então tá, gente, muito obrigada. Obrigada pela companhia de vocês aqui na live. Obrigado para quem tá assistindo gravado. Obrigado para quem tá assistindo o corte no YouTube. E não esqueçam
que esse vídeo e outros aqui no canal são possíveis graças às pessoas que apoiam o canal aqui no Apoia-se. Se você gosta do meu trabalho, considere a possibilidade de se juntar aqui ao Apoia-se, para que eu possa continuar produzindo conteúdo e aumentando cada vez mais a qualidade do meu trabalho. Se você não puder, você pode assinar aqui o YouTube. A partir de R$2, é menos que uma passagem de ônibus por mês. Você ajuda o canal também. E se você não puder, não tem problema. O like é de graça, o comentário é de graça e o compartilhamento é de graça. E às vezes isso ajuda muito mais do que vocês imaginam. E não esqueçam de assistir propagandas do canal, pelo amor de Deus, não passa propaganda, não pula propaganda, assiste ela até o final, porque eu ganho centavinhos com isso, tá? Pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau!